Fala rapaziada, futebol na área e eu separei pra vocês as melhores oportunidades, bora pra cima. Começando aqui pelo jogo do Everton e Aston Villa, tá? Às 4h30 da tarde pela Premier League. Então, Everton jogando em casa, tá? Dos últimos 5 jogos, ganhou 2, perdeu 1 e empatou 2. Aston Villa jogando fora, perdeu 4 e ganhou apenas 1, tá? Nos últimos 5 jogos do Aston Villa, em 5 eu tenho mais de um gol. No confronto direto, eu tenho um 0x0, um 2x0 Aston Villa, 1x0, 2x1 e 1x1. Ou seja, o Aston Villa ganhando com alguma vantagem, tá? Quando não ganhou, empatou. Mas veio mal das pernas fora de casa. Com uma odd de 2,30 para o Aston Villa e 13,30 para o Everton, eu pegaria a handicap mais 1,5 a favor do Aston Villa, tá? Para o Aston Villa poder perder de um gol que ainda teremos green. E para quem quiser pegar mais de um gol no jogo, a 1,33 é bem interessante também, tá? Complementa no bilhete. Ainda na Premier League, tá? Às 4h30 eu tenho Leicester e Crystal Palace. Esse jogo aqui eu vou ser bem franco com vocês. Eu tava olhando ele aqui pré-jogo, tá? E dos últimos 5 jogos em casa, o Leicester ganhou 2, perdeu 2 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos, em 5 mais de um gol. Crystal Palace jogando fora dos últimos 5 jogos, ganhou apenas 2, perdeu 1 e empatou 2. Em 1, 2, 3 jogos eu tenho mais de um gol, tá? No confronto direto, tirando esse jogo aqui que sai da tendência, o 0x0, em todos os jogos aqui eu tenho mais de um gol no jogo. Vou ficar de fora de quem vai ganhar, tá? Mas eu acredito que seja um bom jogo para nós trabalharmos com mais de um gol no jogo, tá? Com odd de 1,22, complementa no bilhete, mais de um gol no jogo do Leicester. 4h30 da tarde, Newcastle e Wolverhampton, tá? Newcastle jogando em fora, ganhou 4 e empatou 1, uma boa campanha. Wolverhampton fora, ganhou 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de um gol vem muito forte, tá? Newcastle em casa, notem que mais de um gol também vem muito forte. No confronto direto eu tenho 1, 2, 3 vitórias para o Newcastle e 2 empates. Dos últimos 5 jogos do confronto direto, em 1, 2, 3, 4 jogos eu tenho mais de um gol. Quero ficar de fora de quem vai ganhar, tá? Por mais que o Newcastle tenha uma certa favoritismo, eu vou ficar de fora. E eu vou pegar com odd de 1,14 para completar no bilhete esse mais de um gol no jogo, tá? Vou esperar o jogo começar, pressão dos dois lados, o gol não sai. Se essa odd subir, eu vou complementar lá no bilhete. E também, bem interessante, tá? A 1,25, gol no primeiro tempo. Normalmente o Newcastle aí faz ou toma gol no primeiro tempo. Às 5 horas da tarde, para finalizar a Premier League, tá? Eu tenho Arsenal e Tottenham. Arsenal jogando em casa, dos últimos 5 jogos, ganhou 2, perdeu 2 e empatou 1. Tottenham jogando fora, ganhou 2, perdeu 2 e também empatou 1. Tá? No confronto direto, eu tenho 1, 2, 3 vitórias para o Arsenal e 2 empates, tá? Acredito que esse jogo aqui tem uma leve favoritismo para o Arsenal, com odd de 1,44, Arsenal para ganhar o jogo, ou Arsenal para ganhar primeiro ou segundo tempo, e mais de um gol vem muito forte, tá? Com odd de 1,14 para complementar no bilhete vale a pena, caso tenha que finalizar ali pouca coisa para complementar. Mas bem interessante também a 1,25 gol HT, tá? Porque acredito que vai ser um jogo que vai ser bastante gol. Indo agora para a Itália, tá? Às 4h45, Inter e Bolonha. Inter jogando em casa, dos últimos 5 jogos, só perdeu 1, ganhou 4. Em 5 jogos eu tenho mais de um gol. Bolonha jogando fora, só ganhou 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos eu tenho 1, 2, 3, 4 jogos, mais de um gol. No confronto direto deles, eu tenho uma vitória do Bolonha, um empate, daí 1, 2, 3 vitórias da Inter e em todos eles mais de um gol, tá? Com uma odd de 1,48 eu tenho Inter para vencer, Inter para vencer um dos tempos, tá? Também. E com uma odd de 1,25 eu tenho mais de um gol nesse jogo, que é uma odd bem interessante também. Acredito que saia de 2 a 3 gols nesse.
Vindo agora para a Bundesliga, tá? Às 4h30 da tarde, eu tenho o Bayern e Hoffenheim. Para esse jogo aqui, o que eu quero? O Bayern jogando em casa dos últimos 5 jogos, só perdeu 1. Em 3 jogos eu tenho mais de um gol. Hoffenheim jogando fora, empatou 2 e perdeu 3. Confronto direto, eu tenho uma vitória para o Bayern, 2, 3, 4 vitórias para o Bayern. E em 5 jogos do confronto direto eu tenho mais de um gol, tá? Com odd de 1,13, podemos melhorar isso, um handicap -1 para o Bayern, tá? O Bayern ganha com 2 gols de diferença. E para gols vai ficar complicado com uma odd de 1,7. Então eu pegaria com uma odd de 1,25 mais de 2,5 gols no jogo, porque eu acredito que saia. Às 5 horas eu tenho o Premierships, tá? Rangers e Aberdeen. Rangers, que é um dos times muito fortes na Escócia, comparado com o Celtic também. Jogando em casa, ganhou 4 e empatou 1. Aberdeen jogando fora, perdeu 3 e empatou 2. Dos últimos 5 jogos, eu tenho 1, 2, 3, 4 jogos mais de um gol. Rangers em casa, 1, 2, 3, 4 jogos mais de um gol. No confronto direto, eu tenho 1, 2, 3 jogos mais de um gol. E eu tenho o Rangers ganhando 1, 2, 3, 4 jogos, tá? Então, com favoritismo, um leve favoritismo pro Rangers em casa, a 1,25, eu pegaria Rangers para ganhar, complementar no bilhete, tá? E eu tenho aqui, provavelmente, jogo para mais de um gol. O mercado sabe, com uma odd de 1,13. Então, para quem quiser, espera o jogo começar. Pressão dos dois lados, pressão do Rangers. A odd tá ali a 1,50, pega mais de um gol nesse jogo. Caindo agora na Espanha, tá? Eu tenho Barcelona e Betis. Barcelona dos últimos 5 jogos em casa só ganhou 2, perdeu 3. Em 4 jogos eu tenho mais de um gol. Betis jogando fora, empatou, perdeu 1 e ganhou 4. Em 1, 2 jogos só eu tenho mais de um gol. No confronto direto eu tenho 1, 2, 3, 4 vitórias pro Barça, tá? E eu tenho mais de um gol em 4 jogos. Com uma odd de 1,25 e o favoritismo forte pro Barça jogando em casa, eu pegaria Barça para ganhar, tá? Jogo para mais de um gol também, o mercado sabe disso. Então eu esperaria o jogo no ao vivo, a odd subir e pegaria acima de 1,50. Ou uma arriscadinha pré-jogo, odd de 1,33, mais de 2 gols no jogo. E para finalizar as análises, eu tenho Elche e Atlético de Madrid, tá? Não tenho o que fazer aqui, é o feijão com arroz, tá? Elche jogando em casa, dos últimos 5 jogos ganhou 5, mas notem que os times que ele enfrentou é o Oviedo, o Cádiz, o Racing, Las Palmas, o Zaragoza, tá? Atlético de Madrid jogando fora ganhou as últimas 5 jogos, aí ganhou do Barcelona, ganhou do Valladolid, tá? E ganhou do Sparta Praga, que são times de umas prateleiras melhores do que o Elche enfrentou. No confronto direto eu tenho uma vitória pro Elche e eu tenho 1, 2, 3 vitórias pro Atlético de Madrid, tá? Mais de um gol é tendência nesse jogo. Então, com uma odd de 1,65, eu pegaria Atlético de Madrid empate anula, Atlético de Madrid para vencer um dos tempos, ou Atlético de Madrid uma vitória seca, dependendo de como for o ao vivo, tá? Jogo para mais de um gol, a 1,33 tem valor, complementa no bilhete. E jogo também para gol HT, tá? Gol no primeiro tempo com 1,44 tem valor. E essas foram as análises de hoje, tá? Eu vou separar para vocês um bingo e umas entradas simples no meu grupo gratuito do Telegram, tá? É só pegar o link que tá na descrição, dá uma olhada nas entradas, dá uma olhada nos bingos, já entra lá, já segue, curte, comenta e compartilha o vídeo e nós estamos juntos.